Olá, pessoal! Eu sou a Fernanda e eu ajudo as mães a desenvolverem a autoestima e a autoconfiança em seus filhos. E hoje eu vou falar sobre um assunto que deixa muitos pais de cabelo em pé. Como falar sobre sexualidade com as crianças? Calma, porque vamos mostrar que não é tão difícil assim ter uma conversa, um diálogo com os pequenos. Além de muitas vezes, ou quase sempre, né, ser um assunto necessário, né, ser uma conversa que é indispensável. Muitas de nós, né, apresentamos dificuldade em abordar a temática da sexualidade com os pequenos. Nós temos medo, então, de tratar como um tabu, né? Mas também não sabemos direito, né? Como abordar, não sabemos direito bem como falar sobre isso com elas. Quando pensamos na palavra sexo, né? Muitas crenças, tabus vêm à nossa mente. Algumas são boas e outras nem tanto. E é muito comum a gente estar associando, né, coisas negativas, associar sexo à doença, à gravidez indesejada, à gravidez precoce, a abuso e tantas outras coisas, né? E quando isso acontece, por medo da criança não saber como lidar com o assunto tão sério, a gente vai construindo uma barreira, né? A gente vai construindo alguns tabus e deixando, né, de estar olhando, de estar conversando, de estar abordando um assunto que é tão importante e necessário. E é natural, gente, que a criança, desde cedo, comece a ter algumas curiosidades sobre seu próprio corpo e sobre o corpo dos outros também. Então, o diálogo é essencial e é preciso, sim, falar com eles sobre como lidar com o corpo deles, né? Poder esclarecer as dúvidas sobre o sexo e também poder explicar, por exemplo, que tocar no próprio corpo é algo muito natural e saudável. Mas também esclarecer que a gente não pode fazer isso em qualquer lugar, que a gente tem que ter uma privacidade para poder fazer isso. Ainda é importante conversar sobre quem tem o direito, né, quem pode tocar nas partes íntimas dele, né, estabelecendo combinados, esclarecendo para ele sobre isso. Tá? Às vezes, por medo, muitas vezes a gente fica protelando, né? Ou então a gente faz ao contrário, a gente antecipa muitos assuntos que a criança ainda não está pronta para lidar. Então, a dica que eu dou para vocês, né, é que estejam sempre abertos para essa conversa sobre o sexo, né, poder acolher essa criança com essas dúvidas, sem demonstrar medo quando ela sentir alguma curiosidade e vier com algumas perguntas sobre isso para vocês. Então, procurem sempre responder apenas, né? Quando me perguntam, mas o que eu falo? Respondam apenas aquilo que a criança está perguntando, né? Que é importante. Então, por exemplo, se uma filha pergunta para a mãe o que é sexo, a mãe já fica desesperada por ter que explicar, né, todo esse assunto. No entanto, a gente pode perguntar o que ela está querendo, né? O que pode ser, porque pode não ser o sexo, a relação. Pode ser, por exemplo, que ela viu lá para preencher se é masculino ou feminino, né, ou outro. Então, você também pode, daqui a pouco, estar assustado por uma questão que ainda não é a curiosidade do seu filho. Né? Então, a gente tem que perguntar, né, aonde você ouviu essa palavra, para tentar entender o que a criança está querendo saber. E explique apenas a curiosidade que seu filho está trazendo naquele momento, porque isso vai dar confiança a ele para seguir perguntando quando as dúvidas forem surgindo, quando ele começar a ficar mais curioso, né? E poder sempre manter esse canal aberto de diálogo, para que vocês possam falar sobre esse assunto e sobre qualquer assunto. É importante lembrar de que você é a melhor pessoa para falar sobre sexo com ele. Gente, ninguém vai falar da melhor forma do que vocês. Outras pessoas talvez não abordem esse assunto com o respeito e a importância que ele merece. E se você não se sentir à vontade para falar, explique isso para a criança e peça para alguém, né, de sua confiança, né, que se sinta seguro
ajudá-la, né, com as suas dúvidas, com as suas curiosidades. Porque, gente, sexo é algo natural, é uma necessidade humana, né? Se a gente fica escolhendo não falar sobre isso com a criança, ela vai acabar buscando, né, informações em outros lugares não tão seguros, né? Hoje a gente tecla meia dúzia de palavras e a gente tem acesso a um universo, e eles também têm. E aí, como nós, enquanto pais, né, enquanto mães, queremos que os nossos filhos tenham acesso a essa informação? Será que é através dos meios digitais que a gente quer, ou vocês acham que eles merecem saber através de uma pessoa confiável que vai falar de uma forma adequada? Então, lembrem dessas dicas. Espero que vocês tenham gostado e que ajude vocês. Um beijo grande e até o próximo vídeo.